Você está ao vivo? Ei, nós estamos ao vivo! Nós estamos ao vivo! Nós vamos falar com a Rodriga! Nós vamos falar com a Rodriga! Viva! Tá escrito Porra! live. 80 pessoas! Tá escrito live aqui. Tá escrito live? Que a gente tá fazendo uma live. Tá todo Olha mundo. lá, Mariane, o Atlas. Tá dando coração. Olha! Vamos lá, Bela! Tio Felipe! Ricardão dos Estados Unidos! Nossa Senhora, 200 pessoas! Tem muita gente. Jesus Cristo! Nós vamos quebrar esse Instagram hoje! Vamos quebrar tudo! Ó, tio Fábio! Manda beijo, Fábio! Manda beijo pro tio Fábio! Manda beijo pro tio Felipe! Pra tia Mariane! É. Pessoal, boa noite. A gente começa em 1 minutinho, tá? Manda beijo pro tio Rogério! Tio Rogério Fanfarrão! Tio Fábio! Ó, o tio Luiz do curso PBE! Tia Ana Maria! 300 pessoas! Nós aí começamos a falar. Quando o mito entrar, vai dar 1000. Eu acho que vai. Vai dar 500. Vai passar de 1000. Ah, o Rodrigo me pediu. Vamos aceitar, viu? Vamos chamar o Rodrigão e você vai me dar licença. Vou ficar aqui do seu lado. Não, você vai levantar. Olha o tio Arthur. Hoje eu me traído. Ô, Rodrigão. E aí, Léo? Boa noite. Boa noite. Como é que você tá, meu amigo? E aí, pessoal, beleza? Dá um oi pro tio Rodrigo. Oi. A Mel tá com saudade de você, viu? Nunca mais vocês se viram, né, Léo? Você lembra da Mel? Lembra? A Bela era desse tamanhozinho. Vai fazer 6 anos. Pois é. Quarta-feira Pessoal- a minha vai fazer 6 anos, cara. Ei, cara, a Bela já tem 6, né? Elas tinham a idade perto, né? É isso E o aí. Pedrinho? Tá ótimo, tá ali do ladinho. E a professora Lu? Tô aqui, nas Ô, Lu, costas da Ela tá live. escondida. Ó, E aí, o Léo? Vinho está aqui. Gente, essa é uma oportunidade de anúncio que vocês perderam, ó. Você, do Instituto Wilson Melo, Singular, podia estar ganhando dinheiro aqui, ó. Perderam a chance. Pessoal, vamos começar, Rodrigão? Vamos mandar Vai, o pau? Léo. Vamos. Rodrigo, obrigado, viu, cara? Pessoal, boa noite para todo mundo aí, tá? Nós não vamos estender a live, já que você fez com o Rodrigo, então nós vamos ser bem direto para a gente conversar bastante. Acho que a gente tem 1 hora para fazer isso. Já tem um tempinho que eu tô querendo fazer live, eu não tinha feito live antes porque eu estava cuidando dos alunos do curso PBE, a gente acabou abrindo 2 turmas e não deu para fazer nada antes. E eu queria fazer uma live sobre implementação da evidência na prática. Você tá me Tá? ouvindo bem, ou você tá me ouvindo bem, Léo? Eu tô te ouvindo perfeitamente bem. Tá. Você tá me ouvindo? É, também. Legal. Olha só. Muitas pessoas confundem o que é PBE, tá? E várias vezes que eu tô conversando isso, o Rodrigo é um dos caras que sabe muito bem PBE. Eu queria gastar 1 minuto para falar sobre PBE aqui, gente. Que PBE, para quem é novo aqui, quem frequenta esse site aqui, às vezes confunde muito. Importante dizer, né, Rodrigo, PBE não é pesquisa. Pesquisa é um braço de PBE, tá? PBE é uma forma de abordar o seu paciente baseado em evidências, né? Eu acho que o momento atual está ótimo para isso, porque tem várias coisas que pessoas estão fazendo baseado em evidências, várias não estão, né? PBE, ela respeita a individualidade do paciente. Ela incorpora dados de grandes estudos com muitas pessoas e coloca em um cara. E pode ser que naquele cara não dê certo, porque aquele indivíduo não responde igual as pessoas do seu estudo. É importante entender isso. É importante entender que o cara que faz PBL está preparado para o erro. Ele está tranquilo com isso, porque não tem estudo perfeito, não tem análise estatística perfeita, os tratamentos podem variar, isso tudo pode fazer diferença. E o principal, e essa é uma das razões que eu queria que o Rodrigo viesse para conversar com a gente aqui, é que a experiência faz uma puta diferença no atendimento. Em qualquer lugar do mundo. Eu não sei se você conhece essa frase, Rodrigo. Uma vez o comandante Rolim, dono da TAM, falou assim, ó, se você não quiser que um avião caia, você precisa de 2 coisas. Um avião novo e um piloto velho. Então, ele fala, a experiência do cara de saber pousar em meia pista, pousar em condições adversas, tal.
E, infelizmente, poucas pessoas incorporam a PBE na plenitude total do que significa a prática baseada em evidências, e o Rodrigo é um desses caras. Então, assim, eu sou super feliz do Rodrigo estar aqui comigo hoje. É assim que ele terminou a live com o Edmuro, eu falei, cara, eu queria fazer uma live sobre algum tema bem... Foi alguns insights que eu tive na live que você teve semana passada. Eu falei, eu preciso conversar com o Rodrigo. E aí, eu queria agradecer, Rodrigo, por você dedicar uma hora aqui pra gente. Ah, é a professora Lu. Ah, não, a Lu tá aqui do meu lado, mas tá fugindo, Rodrigo. Ô, Lu! Tudo bem? Tudo bem, querida? Tudo bem. É só para poder te ver, tô aqui escondida. Então, Rodrigo, eu queria agradecer demais você estar aqui, cara, dedicar uma hora do seu dia, que é super atribulado, você deve estar trabalhando normal na clínica, com seus negócios, com sua família, e dedicar uma hora para nós aqui, tá? Rodrigo, é engraçado, muitas pessoas conhecem você de rede social, mas talvez as pessoas não conheçam a história por trás do Rodrigo. E se você pudesse contar a sua história, não precisa contar a sua vida pessoal, não, mas a sua história dentro da fisioterapia, cara, quando você entrou para esse mundo, o que te levou para dentro da físio e a sua trajetória até agora. Olha, eu que agradeço, né, cara? Você sabe a admiração que eu tenho por você, o exemplo que você e a Lu têm na minha vida profissional, né? Com poucas pessoas que realmente influenciam minha vida, assim. Então, vocês sabem, eu não preciso ficar expressando aqui o sentimento de respeito e admiração que eu tenho e que não... Uma coisa que eu não consigo ser é falso, né? Então, eu também não preciso puxar o saco de ninguém. Isso é uma verdade absoluta. Léo, na verdade, a minha história não tem nada de especial, porque, para começar, eu sempre fui um aluno medíocre mesmo, porque minha vida foi pautada, eu sou terceira geração de judocas na minha família. Então, a única coisa que eu conheci na minha vida, desde que eu conheci por gente, foi judô, por exemplo. Então, com 3 anos de idade, eu estava no judô. E toda a minha visão filosófica de mundo era um dia conseguir ir para uma Olimpíada e viver do judô como meu avô vivia, e assim por diante. Em determinado momento, meu avô tem 2 filhos, que é o Joaquim e o Wilson. Um deles é fisioterapeuta, o outro é educador físico. E os dois tiveram muita influência porque me ajudaram na minha criação, porque minha mãe trabalhava e a diferença de idade era de 8 anos, então tinha aquela influência muito grande deles, especificamente de exemplo de vida. E como um deles era fisioterapeuta, que é o Wilson, e é fisioterapeuta até hoje, tinha muita influência de respeito na minha vida, eu tinha uma cobrança da família que tinha que estudar junto com fazer esporte, né? Então, eu treinava 6 horas por dia, eu tinha que fazer alguma coisa, e falei assim, meu tio foi fazer fisioterapia, isso aí deve ser bom. Então, não teve nenhum chamado vocacional no sentido da fisioterapia. Como que eu tinha que dar uma desculpa para meus pais para continuar treinando? Eu tinha que ir na faculdade. Na faculdade, possivelmente ia ter mulher, ia ter as festas também, e assim por diante. E dentro da faculdade de fisioterapia, para não falar que não fui medíocre, para você ter uma ideia, eu quase fiz o mesmo tempo de medicina, né? Que fiz 6 anos, que tive 8 DPs na graduação. Então, E eu tinha, porque na época, eu fiz 2 ciclos olímpicos, né? Para tentar ir para a Olimpíada, que é 96, Atlanta, e 2000. E nesse meio termo, entre 92 e 95, foi minha faculdade. Então eu viajava muito pela seleção brasileira. Eu perdia meses de aula, perdia 3 semanas, e eu não entregava nada de certificado, eu pegava DP, não estava nem aí, porque eu me via, porque como minha faculdade ia terminar em 95, eu ainda tinha mais um ciclo do ano 2000, então um diploma para mim era para colocar embaixo do braço, e vamos ver no futuro que talvez é isso que eu vou fazer ou não. Até que em 95 eu tive uma lesão do LCA. Eu estava em Atlanta, fazendo uma aclimatação. Na terceira luta, eu estourei meu LCA com um russo lá lutando. E eu estava no estágio de ortopedia. E no estágio de ortopedia, a minha professora da graduação era a professora Débora Bevilacqua. A minha primeira avaliação de menisco foi a Débora do meu lado, eu morrendo de medo, e fazendo uma avaliação de menisco. Então a Débora tem influência na minha vida porque ela tem uma influência na minha vida profissional desde a graduação. Então ela foi minha professora na graduação, na especialização, no mestrado, no doutorado e no pós-doutorado. Então ela é minha mãe realmente acadêmica na influência de pesquisa. E aí em 95, como eu tive a lesão do LCA, começou a despertar, eu como paciente, eu já era paciente de várias coisas, mas assim, despertar a questão da
da fisioterapia por si mesmo, né? Então, eu como aluno de fisioterapia e como paciente de fisioterapia. Quando eu me formei, evidentemente como judô era um esporte que não tinha patrocínio nem nada, eu comecei a trabalhar com meu tio, que era fisioterapeuta. Então, eu atendi convênio durante os 8 primeiros anos da minha vida. Então, eu atendia de manhã, treinava à tarde e à noite. Quando eu perdi daí a seletiva de 99, eu tive daí uma segunda lesão no menisco, no meu outro, uma segunda lesão de LCA no meu outro joelho, uma semana antes de uma seletiva para o Mundial por equipes. E aí eu comecei a reabilitação tudo de novo em 99. E aí eu perdi a seletiva mesmo, tomei pau. Eu não estava longe dos primeiros que foram. Viajei bastante para a seleção brasileira, 15, 16 vezes, o que me ajudou a ter uma noção muito forte do esporte, do mundo, viver por departamentos médicos, viver com lesões e também ter contatos com vários colegas judocas que hoje são médicos, fisioterapeutas e que me ajudam até hoje. Acabei de publicar agora, a gente publicou, que foi a tese de doutorado de um ex-sócio meu, que é o Fred, que é um fisioterapeuta brilhante, e graças à minha amizade com, por exemplo, o Instituto Vita, que é o Wagner Castro Pio, que tem um centro super forte de pesquisa, uma das melhores clínicas do Brasil, ele é o médico-chefe, e ele foi para a Olimpíada de 92, era judoca, era do meu peso, e me conhecia meu tio, que era rival dele, e graças a isso houve uma aproximação de coletar dados de ombro de judocas, que foi coletado lá no Vita. Os dados estavam coletados junto com a Andrea, e graças a essa amizade de eu conversar com ele, que eu estava procurando coletar dados de judoca de seleção brasileira, e a seleção brasileira fazia lá a coleta, ele falou, os dados estão aqui, ó. Isso aí se transformou num projeto de doutorado, uma parceria de pesquisa, publicamos agora. Então, assim, o legado ele vem vindo. Então, a partir desse momento, quando eu tomei pau mesmo, e eu percebi que, em vez de eu entrar numa depressão, porque dos 3 anos de idade até os 28, aí você fala assim, poxa, na minha vida era isso e agora acabou. A fisioterapia não deixou eu ter esse processo de luto. E, na verdade, eu criei uma nova paixão. E essa paixão falou assim, vou pegar os segmentos que eu tive e o exemplo que eu tive no judô, não só através do esporte, de todos os valores que o esporte te traz, mas também a arte marcial te dá mais alguns valores além disso. Se eu conseguir, pelo menos, ser seleção brasileira no judô, quem sabe eu posso também me destacar na fisioterapia utilizando esses princípios, que é de dedicação extrema, de estudo extremo e assim por diante. Em 2001, aí eu fui fazer um estágio no Chile, já de fisioterapia esportiva, no Centro Olímpico do Chile, porque eu lutei um campeonato sul-americano lá. Então daí eu fiz contato lá, aí o judô me ajudava, porque daí o Centro Olímpico eu fiz amizade, e eu fiquei em grandes centros lá no Chile, que era super bom na época, e fiz estágio lá em 2001. E fiz a especialização no Unimap, em desportiva, em 2001. Aí com o judô, com patrocínio e assim por diante, eu consegui juntar, eu tinha uma S10, e eu tinha um terreno pequeno, numa cidade pequena que chama Paulínia. E nessa época, desde 95, eu assinava American Journal of Sports Medicine. Então chegava na minha casa, eu assinava American Journal of Sports Medicine, que eu tinha os números de 95, e assinava a Physical Therapy em 98. E aí eu via Kelly Fitzgerald, então reabilitação de joelho, James Ergan, Kevin Wilk. Esses caras eram meus ídolos. E como que você fazia na época? Na época, ciência, para mim, era você pegar o protocolo, que eram estudos, na verdade, retrospectivos ou apenas estudos demonstrativos de protocolo que eles faziam, não tinha nenhum estudo prospectivo randomizado, e você copiava. Diretamente o protocolo, e você falava, cara, tô fazendo o protocolo do Kevin Wilk. Era lei, o Shelburne e assim por diante. Tanto é que é até engraçado a questão do Shelburne, que foi em 90, o artigo clássico dele, de cadeia cinética fechada e que ele tinha reabilitação precoce, que daí eu fui fazer banca agora, em 2020, do Marcinho, que fez um estudo prospectivo randomizado do protocolo do Shelburne, e é o primeiro estudo prospectivo randomizado quase 30 anos depois no Brasil, cara. Então, assim, eu até falei o valor da tese dele nisso e como é o pensamento científico da época, no qual eram os estudos descritivos, que se você não tinha experiência, por exemplo, com um paciente de LCA, você pegava um estudo que o cara publicava o resultado dele de 500 pacientes, sem grupo controle, sem nada, retrospectivamente, mas você estava tentando pegar a experiência que ele estava tendo
e observava o resultado, e se um cara tá publicando 500 pessoas que ele tratou, e eu tenho uma só, a pesquisa ela me ajudava a emprestar a experiência de uma pessoa, na experiência que eu não tinha, montar um conhecimento que eu não tinha para o meu paciente poder apresentar isso. Então, com isso, eu falei o seguinte, cara, meu sonho, eu tenho que fazer o seguinte, eu fui no judô, eu fui treinar no Japão, que era o melhor lugar, então eu quero, na fisioterapia, ir para o melhor lugar. E aí, tava a decisão, pô, Rodrigo, dá entrada no apartamento, você tá atendendo em média, aí 8 horas por dia, vai fazendo seu dinheiro e tal. Eu raspei o tacho das minhas contas, e aí mandei 18 cartas para os Estados Unidos, para 18 universidades, 3 delas aceitaram, uma delas foi o professor James Ergan, para eu ficar lá com ele no ano de 2002. Então eu cheguei dia 7 de janeiro lá, meio metro de neve, e eu fui com dinheiro muito contado, fui com $5.500 para passar de janeiro a final de outubro. Caraca. E aí, cara, e era um negócio interessante, porque daí morei no maior buraco lá de Pittsburgh, que chama Oakland. O único lugar que teve assassinato em Pittsburgh foi no meu prédio, pra você ter uma ideia, quando eu morei lá. E era um quarto de 5x5 com banheiro. E ali porque foi não só como fala assim, foi uma questão sabática, porque eu fiquei sozinho nesse lugar. Então era biblioteca até 2 horas da manhã, aula das 5 da tarde às 9 da noite, e durante o dia eu ficava de shadow do professor James Ergan. Então ele atendia, e eu tinha aula com ele, entrava em cirurgia, acompanhava laboratório. Ali, quando eu ajudava ele, por exemplo, na graduação, que a DPT tinha acabado de começar, que eram 3 anos de graduação na físio, depois de 4 anos de bacharelado. Sim. E ali, cara, bateu... Então, eu tinha graduação e tinha pós-graduação lato sensu. Ali me deu um baque muito forte, no sentido do seguinte, cara, eu preciso recuperar meu tempo perdido, porque eu estou mais fraco que os alunos de graduação do DPT. E isso me deu uma vergonha muito grande. E não porque a fisioterapia brasileira é atrasada, porque eu, Rodrigo, era atrasado por todas as questões voltadas para o esporte, no qual eu não me dedicava à universidade adequadamente, à graduação, e a pós-graduação, e eu fiquei um pouco em pânico e falei, cara, eu não vou passar nas provas aqui. Se na graduação aqui eu não estou acompanhando a aula, e eu estou nas aulas da pós-graduação, as aulas dos créditos da pós-graduação, então juntava caras que estavam fazendo mestrado, doutorado, e alunos do Fellow. E aí, cara, pra vocês terem uma ideia, meu colega de classe era John Childs, professora era Julie Fritz, Tony Delito, e era uma época que daí tinham grandes mentes ali, cara, que depois os caras que saíram do doutorado ali viraram mega pesquisadores. Tá louco. Então e tinha uma competição dentro da classe de nota. Então eu entrei num ambiente que eu estudava até 3 horas da minha biblioteca, não consegui fazer uma balada, e você ficou enfurnado numa lavagem cerebral de que o meu professor, ele utilizava a pesquisa clínica a todo momento para tratar paciente, e ele era PhD. Então me transformou numa idolatria grande, no sentido que eu entendi como deveria ser minha vida daqui para frente. E como eu era limitado tecnicamente, mesmo com leitura. A partir daquele momento, no finalzinho, eu escrevi um projeto. E esse projeto eu mandei para Débora, que tinha acabado de ganhar concurso como professora na USP. E a professora Débora me aceitou. E de lá eu engatei o mestrado quando eu cheguei aqui no Brasil. Mas sempre trabalhando, porque daí eu voltei a trabalhar em Campinas. Claro. E voltei quebrado. Voltei quebrado, porque não tinha nada, então precisava novamente me manter. Tava morando aí na casa dos meus pais, e aí começou. Aí eu tive um desentendimento com meu tio, e esse desentendimento com meu tio gerou eu começar a ter meus passos sozinho, sem nenhum tipo de paciente. Mas me deu, quando eu voltei em Campinas, era muito forte em fisioterapia esportiva, tinha Nivaldo Baldo, tinha Arthur Belanzani, e tinha o Guarani, que é campeão brasileiro, um dos melhores times do Brasil, de toda a história do país, e tinham muitos jogadores que vinham de fora. E tinha muita cultura do futebol. Então eu vim da fisioterapia esportiva e ortopédica. E aí, cara, a gente sempre pediu o seguinte, o fisioterapeuta esportivo de sucesso, que você podia ficar rico, você precisava do One Gold Patient, que era um atleta famoso. Claro. Então a maioria dos fisioterapeutas esportivos na década de 90, eles ficaram ricos com clínicas cheias do paciente
daquele atleta famoso que trouxe um monte de boleiro e os boleiros vêm os pacientes particulares, que sabe que você trata boleiro. Então eu fui criado nessa época e eu esperava meu One Gold Patient. Só que meu One Gold Patient, quando eu comecei em 2003, cara, 2003, 2004, tava fudido de grana, tinha gastado tudo lá nos Estados Unidos. Só que o pessoal aqui em Campinas sabia que eu vim de Pittsburgh, do Dr. Fred Fu, e era um dos melhores centros do mundo de fisioterapia do esporte. Então isso me ajudou, porque daí, cara, veio o Dr. Melo, que era um médico super renomado e era um dos médicos mais famosos do Brasil na época já tinha sido presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Joelho, foi meu médico desde os 12 anos, porque eu tive uma ruptura do LCA com 12 anos, e ele era aluno da academia da minha família. E aí, cara, ele não, mesmo tendo essa amizade com a minha família, sendo meu médico 12 anos, ele fez um teste. E ele mandou um atleta, que até hoje não me esqueço, é meu amigo até hoje, chama Paulo Foiani, hoje ele é técnico de futebol. E ele teve toda aquela história do Ronaldinho que você viu, o tendão patelar. Ele mandou para mim um cara com ruptura total do tendão patelar, o tendão dele tinha degenerado por completo, tinha sido reabsorvido 80% do tendão. Ele pegou os tendões flexores, fez uma marria e falou pro jogador, cara, eu tô colocando você para andar de novo. Então, assim, sua carreira, ele era atleta do Guarani, sua carreira acabou. Acabou. E eu coloquei o cara, o que eu fiz, cara? Munido de literatura pra caramba, eu me afundei daí em todo o conhecimento que eu peguei de literatura e montei o protocolo pro cara. Montei o protocolo e ele voltou em 7 meses. Voltou ao futebol. Em 7 meses. Caralho. Então eu falei, cara, daí o Melo falou, poxa, o Melo falou, tem alguma coisa diferente aí. Aí ele mandou a esposa dele, cara, a Fernanda, que é a esposa até hoje do Dr. Melo, tá na clínica, e a Fernanda tinha 4 cirurgias no joelho, de fêmuro-patelar. Ia fazer a 5ª com o Dr. Camanho, que era amigo dele. E aí, em 3 meses, ela se recuperou comigo. E aí, começou a vir paciente. Aí começou a crescer paciente. Você atendia nessa época num consultório seu próprio, Rodrigo? Dentro da academia da minha família, eu atendia numa salinha Ok. que dividia com nutricionista e dividia com o físico que fazia avaliação física. Então, tinha alguns horários. E aí, cara, minha agenda começou a encher. E aí você vem num dilema que todo fisioterapeuta empreendedor tem, que é o seguinte, sua agenda encheu, e aí começa a ter fila de espera. E aí você pode fazer 2 coisas, ou você aumenta seu preço, ou você aumenta seus horários. Ou você começa a criar equipe, porque daí é ruim quando você tem agenda muito cheia, com 1 mês de espera, 2 meses de espera, porque os próprios indicadores seus, que na minha época era muito médico, se o paciente chega e fala, cara, você me mandou para um cara que tem 2 meses de fila de espera, eu vou esperar 2 meses para tratar? Então, assim, 5, 6 pacientes que voltarem e falarem isso, Léo, Perdeu. Você começa a perder novamente. E também você começa a não poder tratar, você tem que tratar pessoas da sua família, às vezes te procuram. E aí começou a criar o senso, e eu tinha esse senso, porque eu fui técnico de judô também, de criar equipe, né? De criar algo maior. Então, daí eu tive físios que foram estagiários meus enquanto estudante, que daí se transformaram nos meus sócios e a equipe começou a crescer. E aí começou a surgir a ideia do Instituto Wilson Melo. Então, que daí o Dr. Melo percebeu que eu cheguei junto com ele e eu tinha criado o sistema de avaliação funcional para poder começar a dar laudo. E para mensurar resultado clínico através da literatura, através da ciência, dos resultados clínicos que ele tinha. Então, não só a reabilitação, mas dar uma questão especificamente voltada para Data Science, em 2004, para mostrar resultados entre pré e pós-operatórios com dados validados de questionários, com dados validados de Hop Test, com dados validados especificamente de mensuração de força. E ele se interessou muito, e aí começou a surgir uma parceria, mas trabalhávamos longe. E aí veio a ideia dele, a liderança dele, de montar, na verdade, um centro de referência multidisciplinar para poder ter o estado da arte de equipamentos. Então, eu entrei como sócio, e eu entrei como sócio de novo. Fiquei zerado novamente nas contas. E a gente investiu 6 milhões e meio no Instituto. E foi uma realização de vida, porque daí eu montei muito nos moldes da planta de Pittsburgh. A piscina coberta, o centro aberto e a relação interdisciplinar. Então veio toda a bagagem assim, que eu tive lá de Pittsburgh, veio para isso. E também junto com eventos. Eu comecei a fazer eventos em 2003, eu trouxe meus professores de lá
o curso internacional de joelho, que é feito a cada 4 anos, como se fosse Copa do Mundo, assim, que vai ser feito ano que vem. Então, daí a questão de fazer evento científico, trazer evento científico, você aplicar essa questão do seguinte, do clínico, vários pacientes, todo dia vem, Léo, um paciente que tem uma alteração clínica outlier, que ele não está no guideline tradicional. Claro. Ele tem, por exemplo, uma cirurgia de Latarjet, que é de instabilidade, mas com alguma alteração biomecânica específica. Eu entendi lá em Pittsburgh, quando eu voltei para cá, que o PubMed, para mim, inicialmente, ele seria um pomar, onde eu sou um vendedor de frutas, e as frutas estavam de graça ali para ser pegas, para eu transformar num produto, e esse produto ser transformado em mercado e modelo de negócio para mim. Claro. Então, esse foi o contexto que eu entrei na pós-graduação, daí no mestrado e no doutorado, na USP de Ribeirão, e me ajudou muito porque a professora Débora, ela tem a missão sempre de formar um pesquisador e formar um docente. E ela sabia que meu caminho não ia ser muito esse. Ela me deu a possibilidade de entender que eu queria diminuir gaps utilizando a linha filosófica de pragmatismo, de você conseguir transformar conhecimentos que a gente consegue colocar na literatura para diretamente para os pacientes e fazer um modelo de negócio desse numa outra via, né? Então, Léo, quando a gente fala pesquisa clínica ou pesquisador, e eu trabalho muito com métrica de qualidade, também vim do esporte, você é classificado de acordo com o seu desempenho. É importante conversar que quando a gente define o que é pesquisador e o que é clínico, uma das primeiras definições que a gente faz não é o título. Não é o título. A primeira delas é a fonte de renda. Fonte de renda. 100% da minha fonte de renda é de pacientes, é de clínica. Todas as minhas atividades de revisor de artigo científico, membro de banca de mestrado e doutorado, aula especificamente em congressos internacionais, publicar 2 artigos por ano, não tem nenhum tipo de conotação envolvendo dinheiro. Todo 100% do meu trabalho, ou da minha renda que alimenta meus filhos e minha casa, vem de pacientes. A mesma coisa, hoje a gente não pode falar que você é um clínico 100%, porque a sua renda vem da academia, a sua renda vem da docência, a sua renda vem de fazer pesquisadores. Mas é importante que você, como foi dono de clínica, e você que foi clínico por muitos anos, e você pisou na clínica, e você sentiu toda a questão voltada para crenças que um fisioterapeuta tem, para a questão especificamente da competitividade que tem que ter, e que não tem nada a ver com PBE, né? Modelo de negócio, business plan, e você não virar um commodity, não tem nada a ver com PBE. E esses são os desafios que todo clínico tem que ter. E todo clínico vai ter para manter uma clínica, ou para manter para você ser feliz fazendo o que você está fazendo, né? Claro. Porque a meta, assim, o alvo, a questão de filosofia de você amar o que você faz, demorou 9 anos para eu ganhar mais de R$1.000. 9 anos. Eu lembro muito bem isso, 9 anos. Ou seja, graças a Deus eu acordei... Aqui do meu lado aqui, eu também. Sai da faculdade, vai para doutorado, morar no exterior, ganhando quanto? Eu e a Lu, Rodrigo, nós ganhávamos $1.796 as 2 bolsas por mês. O nosso aluguel era 1.300. A gente viveu com $400 por mês, entendeu? O pessoal chamava a gente para tomar cerveja, a gente falava, cara, hoje não dá. Não era isso, é porque não tinha dinheiro para ir. Sim. E eu acho que essa é a questão, porque a vida te põe à prova, né? E põe à prova no sentido que eu gosto muito de uma conotação do Clóvis Barros Filho, que ele fala de você ser uma goiabeira, né? Então, assim, a questão é a seguinte, a goiaba foi feita para quê? Para dar goiaba, concorda? Claro. Mas se ela foi colocada num terreno infértil, ou se ela foi colocada num clima hostil, ela não vai dar o fruto que deveria dar. Então, assim, você realmente pode nascer com algumas predisposições, se você não tiver uma família que não te apoia, ou morar num local errado, você não conseguiria exercer alguma coisa que você foi feita para a vida, né? Hoje, graças a Deus, assim, eu tive a sorte mesmo de meu tio ter escolhido a físio e ter me seguido, ter a sorte de ter tido a professora Débora, Dr. Wilson Mello, ter a sorte de ter tido os meus sócios, que também são meus ídolos, assim, as pessoas que eu trabalho hoje, de poder dizer que eu, na verdade, eu sou realmente uma goiabeira, eu tô dando fruto, e que meu fruto é goiaba, é isso que eu faço, é isso que eu nasci para fazer.
Eu não estou, por exemplo, no terreno errado, eu não tenho nenhum tipo de recalque de nenhum tipo de profissão. Claro. Eu sou feliz hoje, assim, entendeu? Eu não sou. Eu vou ser feliz daqui a 10 anos quando conquistar alguma coisa. Não, segunda-feira eu acordo e falo assim, porra, cara, eu sou fisioterapeuta, eu vou atender paciente, eu vou resolver os problemas do dia a dia. E essa certeza dentro de mim, ela veio muito construída pela questão da prática baseada em evidência, Léo. Porque quando a gente montou o Instituto, a gente decidiu em 10 anos, a missão e visão nossa é ser referência. E para ser referência, Léo, a gente fez 4 pilares. Primeiro, currículo fora da média. Todo fisioterapeuta teria que ter no mínimo 2 pós-graduações. E a gente inseriu uma cultura de ciência tão grande que a gente é a única clínica no Brasil particular com o maior número de mestres e doutores, uma clínica fora da academia. Nós Rodrigo, me dá um segundo. Só para entender o timing aqui. Quando que começou o Wilson Mello? 2009. Pois, eu posso contar uma coisa para a galera que eles não sabem? Lógico. Porque eu te conheci... 2011. 2011 aí, ó. Foi. Em 2000, eu tinha chegado no Brasil em 2010. Eu cheguei acelerado, metendo pesquisa igual um maluco. E por várias sortes na minha carreira, uma coisa, a Ana Maria tá aqui. Olha só que legal, Rodrigo, você fala quanta coisa às vezes encaixa, né, cara? Eu cheguei no Brasil, assumi um cargo de chefia na Unicid, que eu não sei até hoje por que eu fui. E aí os caras falaram, tem um fórum de pesquisadores lá em Natal. Aí eu falei, todo pesquisador tem que ir lá. Eu falei, tá bom, eu vou. Aí de repente chegou um convite e falou, cara, eu queria que você fizesse uma palestra, porque tem uma professora que chama Ana Maria Siriani, que ela era convidada e ela não pode, você vai ser um reserva dela, porque ela vai prestar livre docência na USP. Eu não sabia quem era Ana Maria Siriani, de ter o nome dela lá, eu falei, que legal, mandei um e-mail para ela, eu cheguei e dei a palestra. Ali, naquele dia, minha coisa, pau, ali eu estourei dentro da pesquisa, assim, as pessoas descobriram quem eu era. Na vida, de vez em quando, né, Rodrigo, você precisa de 30 minutos, um palco, um atendimento, igual você falou, one patient go, né? Essas coisas todas. E ali a coisa rolou. Um ano depois, a Débora, para a pessoa saber como é que eu te conheci, a Débora me chama para dar um workshop sobre ensaios clínicos na USP. E eu fui lá e um cara, hoje eu me lembro disso, levantou a mão, perguntou sobre o subgrupo, a gente discutiu. Eu fui você tinha acabado de publicar o paper na Physical Therapy do seu doutorado, né? Isso. E aí eu lembro assim, a Ana Maria me deixou naquela pousadinha massa que tem ali perto da USP e falou, nós vamos sair para jantar no Pinguim. Aí ela falou assim, o Rodrigo vai passar para te pegar. E você foi lá me pegar para fazer uma gentileza para mim e para elas. Sim. E aí, a gente se conheceu na melhor situação do mundo, na mesa do bar, né, Rodrigo? Nós tomamos cerveja, eu lembro, nós tomamos shopping black naquela época e tal. E na volta, por isso que eu te perguntei o timing da abertura do Wilson Mello, que você chegou e falou assim, cara, de alguma forma você falou assim, cara, eu montei uma clínica e naquela época você meio que citou esses pilares que você está citando agora, velho. 10 anos depois você falou assim, cara, ninguém entra com menos de 2 pós-graduações, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo aquilo outro e tal. E eu vim a conhecer o Instituto Wilson Mello em 2014, nas vésperas que a minha filha nasceu. O John Child estava aqui, você me convidou para dar uma palestra. Eu ia ficar lá o fim de semana toda. 2013, 2013, verdade. Isso. E aí, dali, a gente, né, cara, se enturmou e teve tudo. E, cara, a sua história é muito louca, Rodrigo, é muito legal, assim. Aí eu montei os 4 pilares, Léo, que era para a gente poder ser referência em 10 anos, né? Que era o currículo tinha que ser acima da média, tecnologia de ponta, então a gente investiu 6 milhões. O paciente tinha que tratar somente individualizado, então começou com sessões de 1h30, depois caiu para sessões de 1 hora, um paciente, um fisioterapeuta e prática baseada na evidência. Então esses eram os 4 pilares que era inegociável. O crescimento da clínica ele seria feito de qualquer forma, mas os 4 pilares que faz parte da cultura, e essa cultura foi tão forte por quê? Porque como daí a gente tinha parceria com a USP de Ribeirão, então daí a maioria dos sócios na época conseguiram fazer mestrado, doutorado com os dados que a gente coletou, porque a gente fez um laboratório, e a gente fez um núcleo de estudos que a gente fazia. Trazia os melhores palestrantes internacionais para o Instituto, era um modelo de negócio também, então você viu John Nige, Kieran Sullivan, John Childs, ou seja, mais de 22 palestrantes internacionais para difundir conhecimento no Brasil. Vários colegas do Brasil inteiro vinham se estudar com a gente. Prática clínica, e aí conseguir manter a questão de pesquisa publicando pelo menos 2 artigos por ano. E isso ajudou bastante. Fizemos hoje, para você ter uma ideia, e é um outro sonho que eu tenho,
particular de um dia eu poder ser convidado para dar uma aula lá na Universidade de Pittsburgh, uma aula, com professor convidado, né? Então, isso um dia está chegando, então eu gosto de colocar metas, né? Então, primeiro, eu saí de lá como aluno, voltei mais 3 vezes para lá, voltei em 2013, 2015, 2017, aí entramos na papelada de ser o primeiro lugar fora dos Estados Unidos que poderia ser chancelado pela universidade como educação continuada. E a gente conseguiu isso, né? A única clínica no mundo da universidade que continua sendo a número 1 dos Estados Unidos e uma clínica particular brasileira de ter a chancela e parceria institucional com a universidade, né? Então, e também temos a parceria com o Hospital Albert Einstein, no qual você está incluso numa pesquisa, no estudo longitudinal que a gente está fazendo, que a gente plantou uma semente lá, e a gente está fazendo a segunda opinião cirúrgica envolvendo pacientes com dor lombar. Então, assim, E a gente tem parceria com a Unicamp, no sentido não institucional, mas vários sócios, e sócios faziam mestrado e doutorado lá, mas com dados coletados na clínica. Então, a estratégia sempre nossa foi coletar dado, a maioria deles em estudos transversais, com uma boa pergunta, e entregar para o cara e falar assim, o dado está coletado, o senhor quer? É só ele fazer o crédito e vai ser publicado rápido. E com isso a gente conseguiu fazer hoje, a gente tem 4 mestres e 3 doutores, logo a gente vai ter 5 doutores, porque 2 mestres estão em processo de doutorado, e com isso a gente mantém a nossa cultura relacionada a isso, né? Então, assim, quando a gente fala de PBE, eu não falo especificamente hoje, então essa modificação minha de hoje, eu leio 6, 7 artigos por dia e assim por diante, ela é ferramenta de trabalho, Léo. Ela é diferenciação de mercado. Ela é conotação especificamente da nossa missão e visão, no qual nós colocamos. Ela é uma das bases disso, então ela é um instrumento de trabalho, né? Então ela tem uma relação muito profunda em relação a isso. E essa relação profunda não é que ela é subordinada a mim, ela não é uma chave de fenda que eu uso à mercê. Na verdade, você, quando usa a PBE, você faz um pacto com o diabo. Porque você vai se molhar e entrar, você vai se sujar, você vai entrar numa água suja porque ela vai te irritar. Ela vai te desafiar a sua crença, né? Ela vai te frustrar e ela vai fazer com que você, como empresário, modifique todo o seu negócio. Porque se você não modificar, você começa a entrar com reflexões filosóficas que você não está sendo ético e verdadeiro com você mesmo. Então, isso é uma questão importante, porque, por exemplo, quando a gente fala do Brasil, e agora a gente falando da questão que aconteceu nos últimos 5, 6 anos, uma briga muito grande em mídias sociais, em relação a congressos sobre PBE, certo? A gente sabe disso, a gente foi pivô de várias discussões em mídias sociais, teve congressos que eu e você chegamos juntos. Eu ia falar isso. Você quer falar? Os caras falaram, olha, dupla do mal. Então, assim, Dupla não é uma coisa positiva, né, Léo? Não. Mas eu acho interessante, Léo, a capacidade de a gente raciocinar, porque hoje eu não entro muito mais em discussão disso e eu tenho uma visão muito diferente do que há 5, 6 anos atrás, que eu tinha uma visão visceral. Né? Eu tinha uma visão visceral. E é uma visão porque daí a gente começa a entender o nosso país, né? Como que foi feita a fisioterapia no nosso país? É importante entender o negócio. E eu entendo quando você tem a questão do conflito da prática baseada em evidência. E como que surge esse conflito? Vamos falar da fisioterapia musculoesquelética, que é a minha área de domínio, né? Então a primeira questão é que a gente teve lá a profissão feita, a Lei Magna, em 1969. E lá tem um erro do nosso DNA, assim como sua empresa tem o DNA, como ela nasceu, e ela não pode nascer com defeito do DNA, o nosso DNA ele nasceu com um defeito que está escrito que o fisioterapeuta ele é um profissional da área da saúde de nível superior que executa métodos e técnicas. Quando você coloca isso, você ditou o perfil da profissão, que é um perfil técnico. Que é um perfil especificamente que você não tem o raciocínio ou a razão ou o método empírico clássico para você tomar decisões. Você executa, você replica. Você replica, como eu repliquei minha vida inteira. Vários estudos, né? Aí a gente coloca o seguinte. Vamos acompanhar apenas dois fenômenos que são admiráveis e no qual
a gente percebe o que aconteceu e a gente entende o conflito. O primeiro deles é o RPG. O RPG do Philippe Souchon, a gente sabe que ele introduziu no Brasil em 1980. Por como que um francês, me chega no Brasil e ele consegue, em uma década ou em 15 anos, não só gerar um perfil que ele seja um método que seja desejado, um método que gera status para o fisioterapeuta e um fenômeno extraordinário, colocar na boca de todo ortopedista no Brasil. Isso. E outro método e outra coisa extraordinária, fazer com que seguradoras Pagavam mais. um valor diferenciado. Então, o que aconteceu? Observando bem. Qual que foi o segredo? Um segredo involuntário, porque eu acredito que em modelos de negócio não tinha esse raciocínio o professor Philippe Souchon na época. O segredo foi o primeiro. Seguinte, ele montou a metodologia das cadeias, as 8 cadeias, as 8 posturas, montou os 3 core da lei do RPG, que é um modelo especificamente no qual você consegue fazer um senso de time no qual você quer pertencer em relação a uma linha de raciocínio. Mas o segredo foi que, junto com a metodologia, que era dominada no Brasil, a fisioterapia somente por convênios e ganhando mal, ele conseguiu colocar um empreendedorismo para todo fisioterapeuta que aprendesse o método, que ele pudesse ter a sua salinha, e ele pudesse comprar a sua mesa, e ele pudesse atender particular. E mais, atender individual. E mais, ele blindava do médico mandar cartinha. Porque ali eram as leis dentro do RPG que mandava apenas isso, cara. RPG 10 sessões. A maneira de avaliação, a maneira de qual posturas o profissional ia ter, era a autonomia própria dele. Então, deu autoestima para o fisioterapeuta, deu status para o fisioterapeuta e mais. Ele introduziu uma palavra-chave, que é um cavalo de Troia em business hoje, que no caso de médicos e ortopedistas na época, que não sabem quase nada de fisioterapia, em termos para tratar dor nas costas, que era prevalente, muito grande até hoje, era prevalente, que era o seguinte, a palavra postura, que é uma palavra que ela não gera atrito. É uma palavra que quando você fala de reeducação postural, ela já tinha vindo do back school. Então você empresta um fenômeno que já era aceito, você empresta uma palavra fácil que médico não precisa ficar explicando para paciente, que o paciente já fazia, e você estava com um produto pronto. Então você gerou empreendedorismo, você melhorou receita, você melhorou a autoestima e colocou uma identidade. Com isso, gerou um fenômeno especificamente no Brasil, que é o objeto de desejo. E com o objeto de desejo, vem a questão daí sim da característica do brasileiro, que é o seguinte, ele colocou lá o curso que demorava 1 ano, tinha 3 módulos, era caro. Os fisioterapeutas ficaram, por esses motivos, tão sedentos e como se fosse um iPhone de desejo, você não tinha dinheiro para comprar, e aí surgiu a pirataria, vinda dos primeiros formados que quiseram ter as escolas deles. E aí surgiu 15 linhas diferentes de RPG. Mas é apenas um reflexo de como foi o raciocínio. E esse raciocínio que eu coloquei, de gerar empreendedorismo e assim por diante, Léo, surgiu na década de 90 a 1995 com um método que se chama Pilates. E que tem a mesma fórmula. Um estrangeiro para dar status, que fala uma língua diferente. E nosso país, como ele foi colonizado, tem uma questão inconsciente nossa de crença, de o que vem de fora tem que ser valorizado. Vem com um método específico de raciocínio de avaliação e conduta e também gera empreendedorismo, porque você pode ter o seu estúdio. E também barra a intromissão do médico de mandar o que deve fazer no Pilates ou não. Claro, eu só escrevo Pilates. Quando você junta isso, você entende o porquê ele conseguiu estar na boca de todo médico e de todo fisioterapeuta no Brasil, que é faça RPG e Pilates. Né? Então você entende como colocar um cavalo de Troia. Quando você vê o fenômeno da osteopatia, você vê um fenômeno diferente. Você tem o empreendedorismo, porque você pode ter a sala, você pode ter o consultório, você tem o senso de time, porque tem raciocínios próprios, você tem a fundação numa escola e os osteopatas que vieram eram do exterior, mas gera conflito médico. Gera conflito médico, questão de osteopatia craniana, de osteopatia visceral. Você não é confortável. E porque como lá fora, às vezes é uma profissão médica, e como tem uma questão do contexto, mas aonde que está sendo? É que, na verdade, o crescimento da osteopatia está sendo mais lento. Porque as escolas de osteopatia elas estão sendo bem inteligentes, porque elas estão fazendo uma tribo grande. Então, por esse contexto,
Muitos fisioterapeutas vão se formando, vão tendo resultados clínicos, o paciente daí ele vai pedindo, e aí sim vai chegando de baixo para cima, né? Uhum. O problema, o que acontece daí com pesquisa e que a gente tem um antagonismo grande, é porque a maioria das questões que a gente coloca e que vem na literatura, ela não vem acompanhada de empreendedorismo, Léo. Uhum. Na verdade, elas geram modificações específicas voltadas para o negócio que pode gerar um commodity ou você ser igual a todo mundo. Por quê? Porque sempre a prática baseada em evidência e a medicina e a ciência por si só vai querer um método seguro, que seja ético, que tenha uma plausibilidade biológica, que tenha uma eficácia ou efetividade e que seja o mais barato e mais custo-benefício para ser acesso a todo mundo. Isso. E que todo mundo possa replicar. Quando você coloca isso em modelo de negócio, isso É péssimo. não é péssimo para business. Porque se todo mundo pode fazer o que eu faço, eu não tenho diferencial com o meu cliente. É isso. Eu vou dar um exemplo para você. Vamos supor que o único tratamento adequado para dor lombar fosse laser. Não dá risada. Não dá risada. Tá, ô Pedro 10? Pedro 10, não dá risada. Aí, Não dá spoiler. aí, Me metemos ontem, Pedro. inicialmente, o que vai acontecer? Se for evidência nível 1 e o método mais efetivo para se tratar uma dor lombar aguda for o laser, eu vou gastar, vamos supor, e o laser tinha acabado de surgir, eu vou gastar 15, 20 mil reais para comprar um laser. E aí eu vou colocar como diferencial na minha clínica isso. Porém, outros fisioterapeutas vão arrumar algum jeito, e essa é a concorrência, de que se você comprou um equipamento novo, em 5 a 7 anos o concorrente vai ter seu equipamento. Porque equipamento ele não é diferencial. Uhum. O diferencial do equipamento, na verdade, sempre alguém vai ter equipamento igual a você. Então, em modelo de negócio, o diferencial ele sempre está na experiência do cliente. Ele sempre está especificamente na experiência que seu cliente tem dentro do seu negócio. Né? Uhum. E que o dinheiro não pode comprar, porque daí são relacionamentos. Aí, se todo mundo daí compra o laser, aí vai começar a ter no mercado disputas de preço por lasers mais baratos. Até chegar no momento que uma empresa vai fazer um laser vendido em farmácia e que o próprio paciente pode comprar o mais barato possível para ser acessível a todo mundo. Para você ter uma ideia, hoje, Léo, por exemplo, quando a gente fala do TNS, a gente fala especificamente, por exemplo, qualquer desfecho de coluna lombar, por exemplo, na cervical, por exemplo, no guideline da JOSPT, você tem o laser lá para o TNS para algumas condições. A gente tem a Kathleen's Look, a gente sabe que não tem evidência em relação ao desfecho, não muda desfecho ao longo do tempo. Seria a mesma coisa que a gente falar que você sai de Campinas e vai até São Paulo a 80 por hora, eu tô indo num Fusca todo fudido, em banco quebrado, com a janela aberta no puta calor, e eu tô indo num Audi. E especificamente, o desfecho vai saber o seguinte, todos vão chegar no mesmo lugar, não vai ter diferença nenhuma. Eu posso só chegar mais confortável no mesmo momento. Só que se as clínicas de convênio hoje, elas usam TNS, elas usam calor, elas usam gelo, e elas usam alguns exercícios, por exemplo, de Williams e assim por diante, Léo, hoje, quando eu preciso prescrever TNS, eu prescrevo que nem um remédio. Tem um equipamentinho que chama GTEC, não tô ganhando dinheiro com isso, porque não tem... Que é um equipamento muito melhor que um outro que tinha saído, que eu esqueci o nome agora, Tanix, que é muito fraco. Esse GTEC, cara, tem intensidade de corrente igual a qualquer equipamento, custa R$90. Eu prescrevo que nem remédio, o paciente dura 3 meses e o cara renova energia. Calor, eu prescrevo o paciente fazer em casa. Gelo, eu prescrevo o paciente fazer em casa. E os exercícios são filmados para ele fazer em casa. Comigo ele vai fazer o que ele não consegue fazer. Então, se eu depender disso hoje, não adianta eu ter medo de pesquisa. Não adianta eu ter medo da inovação. Porque realmente é um Uber que está chegando e eu, taxista, não vou ter mais cliente. Porque o cara compra manta térmica na farmácia, o cara compra TNS na farmácia, o cara compra gelo na farmácia. Você não precisa gastar seu tempo, 30 minutos para chegar numa clínica, para ficar 30, 40 minutos para fazer isso. Claro. Então não adianta ter raiva da inovação, não adianta ter raiva dessas questões importantes ou do que a gente está colocando. Claro. Então eu acho que um dos conflitos que surgiram, Léo, foi a questão que, imagina eu então, Léo, eu faço a questão especificamente da crença. Então você chega, Léo, eu pego admiração por um método, eu raspo o meu dinheiro para aprender nesse método. Eu viajo 3, 4 módulos para qualquer método. Pode colocar subgrupos, pode colocar qualquer um que você quiser. Eu começo a criar uma zona de conforto que eu tenho que dormir fora. Eu tenho custo no meu dia a dia.
eu fico 4 dias em cada módulo, eu me afeiçoo com o professor, eu me afeiçoo com a didática do cara. E eu leio alguns estudos preliminares e a plausibilidade biológica faz sentido no que eu estou vendo. E a minha experiência, porque eu não entendo que é confundidores, aquilo que eu estou vendo é totalmente efeito do método. Então, por quê? Porque eu não sei avaliar confundidores, eu não sei avaliar os 20, 30 confundidores que pode acontecer. A partir desse momento, eu monto um modelo na minha clínica baseado nisso. E esse modelo, eu invisto em um empréstimo em banco, eu trabalho 14 horas por dia, meus pacientes começam a ter resultado. Só que o resultado, no meu cérebro de causalidade, é apenas causa e efeito exatamente de todo o raciocínio que eu aprendi. Eu crio um nome na minha região. Eu crio o dinheiro necessário para eu pagar a escola do meu filho, para eu pagar as contas que eu tenho, para eu poder sentir a autoestima que eu tenho quando eu escolhi uma profissão. Ou seja, eu posso ter, naquele método, vamos supor, qualquer um cara escolhe Rolf, o cara se identifica com aquilo e ele vira realmente a jabuticaba. O cara se afeiçoou tanto que ele vira um espetacular fisioterapeuta, utilizando a metodologia. E ele beneficia os pacientes, ele está totalmente apaixonado com aquilo, que ele se encontrou filosoficamente com o eu dele. Aí, velho, tu vem com artigo. Tu vem com artigo mostrando que é igual a massagem. Como que você acha que o cara vai ficar, Léo? Vai frustrar. A gente mostra isso. Ou a gente discute isso. É impossível você não ter uma reação visceral com o seu sistema límbico primitivo. Né? Eu acho que é isso que às vezes a gente tinha que entender, porque daí acontece a primeira desconstrução do raciocínio. E a primeira dela é o ataque. E o primeiro ataque é, cala a boca que tu não atende paciente. Ou assim, a pesquisa tá errada. A pesquisa tá errada. O treinamento desse cara que fez um artigo, o cara não foi formado na escola, especificamente oficial, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque é uma reação cognitiva de defesa. Claro. Compreensível, né, Rodrigo? Oi? Compreensível. É compreensível, principalmente porque não tem como a gente sair da filosofia, Léo. Porque quando a gente sai da filosofia, a maioria dos métodos, eles foram construídos numa base que a gente chama de raciocínio dedutivo e raciocínio indutivo, né? O raciocínio dedutivo seria o seguinte, né, Léo? Ele sai do geral e vai para o isolado. Por exemplo, a coluna vertebral do ser humano tem uma curvatura no nível lombar que é a lordose. O Léo Costa é humano. Portanto, ele tem lordose. Isso é uma dedução que sai do geral. É uma dedução que vai pro isolado. O indutivo, que é um modelo que surgiu desde Hipócrates, ele começa do isolado o seguinte. Eu estou vendo 6 cisnes brancos naquele lago. Toda vez que eu venho, aquele lago tem uns 5, 6 cisnes brancos. Portanto, todos os cisnes são brancos. Então eu saí de 1 ou 2 cisnes que é branco, eu vou vendo um cisne atrás do outro que é branco. Portanto, todo cisne que vier é branco e todos os cisnes estão brancos. E é uma afirmação errada, porque ela é probabilística. Por quê? Porque eu estou assumindo, desde o início da história, que todos os cisnes que existiram são brancos e que todos que vierem no futuro são brancos. E a gente sabe que não é. Do que eu estou falando isso, Léo? Eu falo assim, cara, esse cara tinha valgo dinâmico e ele tinha dor femoropatelar. Porra, eu corrigi o valgo dinâmico dele e ele melhorou. O segundo paciente também melhorou. O terceiro também melhorou. Logo, todo paciente que tem valgo dinâmico, ele tem dor anterior no joelho. E eu vou resolver todos os problemas com dor anterior no joelho corrigindo o valgo dinâmico. Vai dar ruim. E aí vem um processo, e aí vem a pesquisa. E aí vem o modelo científico, por exemplo, o Thomas Kuhn, da revolução dos paradigmas científicos, que coloca o raciocínio de você entra com o paradigma, inicia um paradigma, e aí você tem o senso comum, ou a pesquisa comum, que está avaliando os estudos, primeiro estudo de caso, depois um estudo longitudinal, depois você tem os estudos ainda tão bem. Pá! Quando surge um prospectivo randomizado, aí começa a ter as anomalias do sistema. E aí começa a ter os conflitos no sistema. Que esse paradigma está começando a ser desafiado, ele tem que começar a se ajeitar, né, Léo? Claro. Porra, não é bem assim, porra. Tem um monte de cara que tem valgo dinâmico e não tem dor no joelho. Porra, tem um monte de cara que tem fraqueza no quadríceps e não tem dor no joelho. Porra, um monte de cara e não foi fator preditivo. E aí começa a entrar em conflito esse paradigma. E esse paradigma começa a entrar em conflito e aí começa o pau, porque eu já montei meu serviço. Eu já montei a minha clínica baseada nisso. Eu já montei, e aí, eu não só tô sendo falso, é porque, Léo,
A pesquisa ela me dá hoje o contexto que o meu paradigma atual, ele tem que em 10 anos estar defasado. Em 10 anos o subgrupo tem que cair, Léo. Em 10 anos o modelo Volks Dinâmico tem que cair, porque a ciência tem que andar. E isso é bonito. É lógico. Lógico. Tem que cair, tem que se renovar, porque daí sim que a evolução vai ter que ter. Então, você viu especificamente num grupo de pesquisa que a gente está, e fazendo uma revisão sistemática com isso, quem que foi que incluiu estudos que não estavam, que eram estudos negativos em relação ao subgrupo? Fui eu, concorda? Ou seja, eu quero bater de frente com a minha crença. Isso a pesquisa me ensinou. Toda vez que eu entro com o meu perfil clínico, no qual eu vejo um paciente melhorar extraordinariamente, eu volto para o meu raciocínio racional de que a pesquisa falou, peraí, e os confundidores? Calma. Isso que está acontecendo assim, isso está acontecendo ali. Então daí começa a me colocar uma reflexão ética no sentido de eu pensar como ser humano, usar meu racional e poder colocar um princípio nesse sentido. Porém, Léo, eu vejo uma questão importante que a gente tem que conversar, que eu acho que é uma falha nossa, que é a seguinte. Quando a gente fala de guideline baseado em evidência, eu acho que a gente tinha que ir para o senso pragmático, que é o seguinte, eu não vou falar de dado, mas o que eu estou falando é o seguinte, Léo. Utilizar guideline, por exemplo, qualquer coisa, guideline para síndrome de impacto no ombro, guideline para tratar lesão do cruzado anterior, implementação de guideline. Mas utilizar o guideline, que ainda tem poucos e que estão mostrando resultado, mas não tão volumoso, é o seguinte assim, estudo prospectivo randomizado com utilização estrita de guideline versus o qualquer versus ou versus sem basear evidência e utilizar vários estudos e botar no crivo, porque vários falam o seguinte, ó, mostra para mim então estudo prospectivo baseado em evidência de uma aplicação especificamente em guideline de dor lombar. A gente sabe que demora 16 anos para a implementação do guideline. Porque quando você coloca um guideline, você não está atentando ao fato que o guideline está demonstrando como é que você pode fazer o serviço com as melhores evidências disponíveis, com a preferência do paciente e com a experiência do clínico. No entanto, necessita de um trabalho de equipe enorme, necessita da implementação de processos no seu negócio extraordinário, necessita de todas as alterações que você tem na tua cidade e as barreiras em relação a isso. E isso demora mais de uma década para ser implementado. Então, eu acho que a gente vai conseguir colocar essa trava, e eu acho que é importante a nossa conversa, porque sim, o que eu posso humildemente dizer é que eu sou um exemplo de que, com 24 anos de formado e utilizando a PBE depois dos meus 10 anos de formado, depois de uma década, que eu consegui montar um modelo de negócio usando a PBE que satisfaz a minha vida, preenche a minha vida, e é um modelo de negócio competitivo. Né? É um modelo de negócio competitivo. E é possível. Que legal. Né? Eu acho que isso é importante. Você pode usar do modelo prático como modelo de diferenciação de mercado, resultado sim. E porque a PBE ela vai ter que ser importantíssima filosofia de trabalho, porque agora vai surgir o Value-Based Care. E a fisioterapia baseada em valor. E a saúde baseada em valor. Nos Estados Unidos, cara, você vê na IPTA colocando em 2017, convidando educadamente fisioterapeuta para poder começar. Se você é do Medicare e você tem $90 mil de faturamento anual, eu convido a você começar a coletar dado. Tá. Rodrigo, 2000... vamos cortar e eu volto para despedir e a gente fazer um fechamento? Beleza. Vamos? Beleza, gente, beleza. Eu vou fechar. Volta aqui, hein? Eu quero os 1000 de volta. Rodrigão, você bateu 1000 caras na live. Puta que... Você, cara. Abraço. Peraí, volta aí, gente. Todo mundo. Não vai se ligar sozinho. 1000.